Olá, meus amigos e minhas amigas, paz e bem. Então, nós que fazemos partes da teologia para leigos e leigos, estão fazendo esse curso de teologia aqui online. Então, continuando nossos encontros, hoje, então, é o encontro da aula 10. E nós estamos conversando a introdução à pastoral. Então, nós já fizemos introdução à teologia, introdução à Bíblia, e agora vamos na introdução à pastoral. E depois história de Israel. Com essa história de Israel, nós fechamos, então, o primeiro semestre. E hoje nós vamos falar a questão da doutrina dos magistérios da igreja sobre os leigos e as leigas. Então vocês podem preparar aí, para vocês que estão acompanhando o curso, deixa sua Bíblia aberta aí na carta de Tiago. É o capítulo 1, 19 ao 25, o 26 ao 27. Depois o capítulo 2, a partir do versículo 9 até o 17. E tem mais alguns outros textos que a gente vai acompanhando. Também tem vamos ler também o Lucas 17, né? O versículo, o versículo 20 e 21. Muito bem, então. Vamos começar a conversar por aqui. Então, a Igreja Católica, nós estamos falando de teologia, estamos falando de Igreja Católica. É uma igreja muito rica em documentação. É muito rico. Ele fala de magistério, a gente está dizendo aquelas pessoas que cuidam de nós, que pensam uma igreja junto com a gente. Antigamente, antes do Vaticano II, antes de 1962, quem pensava tudo sozinho era lá a hierarquia da igreja. O Papa, os bispos, o cardeal, o padre, o leigo não fazia muita coisa. A partir do Vaticano II, que começou em 1962, o Concílio do Vaticano II, e terminou em 65, o Papa João XXIII abriu as portas da igreja, abriu janela para que a igreja fosse mais ventilada através dos leigos e das leigas. Então, a igreja cresceu muito e melhorou muito. Ainda deve melhorar muito mais. E saiu esse documento aqui, crianças, olha, vou deixar para vocês verem, muito antigo, olha. É o Gaudium et Spes. É o documento da Igreja Católica lá do Vaticano II. Ele vai falar aquela Constituição Pastoral do Vaticano II sobre a igreja no mundo e a igreja de hoje. Outro documento interessante, que nós vamos conversar hoje, é lá sobre a missão e ministério dos leigos e das leigas. É o documento 62. Depois nós temos também aqui o documento 26, que é do leigo e das leigas lá, a catequese renovada. Nossa, quanta riqueza! E nós temos também aqui, olha, a animação da vida litúrgica no Brasil. Olha, é o documento 43, e assim vai. E temos agora um mais novinho aqui, que é do Papa Francisco, Laudato Si. Olha lá, Laudato Si, louvado seja Deus. Quer dizer, sobre o cuidado da nossa casa comum, que é a nossa terra. Então, hoje, principalmente, vamos conversar mais, então, sobre isso aqui. É o Ministério dos Leigos e das Leigas, né? E também o Gaudium et Spes, quer dizer, que é um documento aqui do Vaticano II. Para começo de conversa, então a gente vai aprender que, através desse documento aqui, né, o Gaudium, que a missão do leigo e da leiga, ela é específica. O que é específica? É coisas que o sacerdote e os bispos não podem fazer, e nem dá para fazer. Porque o bispo, o padre, o sacerdote, de modo geral, as religiosas, elas não estão dentro da fábrica, mas você está, e eu estou. Eles não estão lá na construção, mas você está, e eu estou. Eles não podem estar em todas as comunidades,
mas você pode e eu posso. Por quê? Vamos dar um exemplo. Uma paróquia que tem 40 comunidades e um padre só. O padre, o máximo que ele pode fazer é celebrar durante o final de semana, durante o domingo, 4 missas. Eu não aguenta mais. Mas 36 comunidades fica sem. Não. Você, minha querida irmã, meu querido irmão, você está lá na sua comunidade. Você está lá para animar a vida litúrgica dessa comunidade. Olha lá. Você é o responsável para animar essa vida lá em comunidade. E você recebeu essa vocação foi do próprio Jesus, lá na hora do seu batismo. Então você está convidado para fazer esse trabalho. Então, aos leigos e leigas compete descobrir a sua vocação. E a sua vocação é própria. Vamos dar um exemplo. Tem gente que canta muito bonito. É uma vocação. Canta muito. Eu não sei cantar. Tem gente que lê muito bem. Tem gente que fala muito bem. Tem gente que reza muito bem. Tem gente que sabe levar a comunhão para os doentes, cuidar do doente. Mas tem aquele também, aquela que tem vocação de ser um vereador, um deputado federal, ser um governador, de ser um senador. São leigos e leigos. O padre não pode ser senador. Você lá na política, você evangeliza. Outra pessoa tem a missão, por exemplo, o dom da cura, de ir lá cuidar do doente, fazer a barba, dar um remedinho, dar uma limpada na casa. Tudo isso é trabalho. E quando estão falando de introdução à pastoral, a gente está falando de Jesus, o bom pastor. Porque a palavra pastoral, esse termo, vem de pastor. Porque lá em Israel, quem cuidava das ovelhas eram os pastores, homens e mulheres cuidavam. E Jesus disse, eu sou o bom pastor. E as ovelhas ouvem a minha voz. E eu vim para que todos tenham vida, e vida e abundância. João 10:10. E ele fala lá, a partir do versículo, capítulo 10 de João, Evangelho segundo João, versículo 7. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não ouviram a sua voz. Agora, as ovelhas ouvem a minha voz, porque eu sou o bom pastor. Porque o ladrão, o lobo, só vem para roubar. Então, dentro da igreja também tem o ladrão. Dentro da igreja também tem o lobo, que está lá só para ganhar dinheiro, só para ganhar voto. Agora, nós devemos seguir Jesus, o bom pastor. E agora estamos vivendo o tempo pascal. Nós estamos lendo lá o livro do Atos dos Apóstolos. 50 dias, desde o dia de domingo da ressurreição, que foi o dia 4 de abril, até o dia de Pentecoste, que é o dia 23 de maio. Nós estamos lá estudando o livro do Atos dos Apóstolos, para ver a maravilha desses leigos e leigas que levaram o projeto de Deus para frente. E você é um leigo. Você é uma leiga e eu também. Então, o leigo e a leiga, ele é chamado por Deus para contribuir, para ser o fermento na massa. Ser o fermento na massa. E o magistério da igreja reconheceu isso, escreveu isso no Catecismo da Igreja Católica, que os leigos e as leigas, eles têm o seu próprio jeito de ler. Até vou ler um pedacinho aqui, da nossa apostila, que diz assim, olha, naturalmente, isso não exclui, pois faz parte da comunhão orgânica, que é a igreja, o fato de que, quando a necessidade ou a utilidade da igreja o pedir, os pastores podem, segundo as normas estabelecidas pelo direito universal, confiar aos fiéis leigos e leigas certos ofícios e certas funções que, embora ligado ao seu próprio ministério de pastores, não exige, contudo, caráter de ordem. Por exemplo, o ministro da Eucaristia,
membro do conselho paroquial, equipe de liturgia, catequista, o ministro e a ministra do matrimônio, o ministro e a ministra do batismo, que pode batizar crianças. Então, esses fiéis leigos têm essa tarefa. E tem mais aqui que eu vou ler para vocês, que é importante na íntegra lá. Pelo contrário, a missão que compete ao leigo e à leiga, por sua vocação específica, não vem de nenhuma delegação por parte da hierarquia eclesiástica. A hierarquia eclesiástica que eu estou falando é o bispo, é o padre, é o papa, o cardeal. Não, não precisa lá. Mas ele vem diretamente de Deus pelo batismo e pela crisma. Está aqui no documento da igreja. Certo? Você tem direito lá. Onde se lê a seguinte palavra, é a palavra que está lá no documento da igreja lá, o Lumen Gentium. A este apostolado estão destinados todos pelos o próprio Senhor, que ao receber o batismo e a confirmação. Então você, leigo e leiga, quando você tem a vocação de ser catequista, de ser ministro, ministra, você tem a vocação pela política, a igreja deve apoiar. É um direito seu. Não interessa se o padre quer, não quer, se o bispo não gosta, não. É um direito seu. Claro que você não vai ficar brigando, discutindo com ninguém, mas você vai exigir o seu direito. Fala, eu quero fazer isso porque eu tenho direito. E você é uma pessoa da igreja, você participa, é uma pessoa formada. Então isso é importante. Aí fala aqui, ó. Olha, colaboradores de Deus, Criador. Aí vai falar aqui que logo na Bíblia também está esse direito aqui, ó. Lá no capítulo 2 do livro do Gênesis, vai dizer assim, que Deus criou o homem e a mulher e colocou no paraíso para que ele cultivasse e guardasse. Está aqui no documento. O que é isso? É o Gênesis capítulo 2. Você pode ler lá o versículo 7 até o capítulo, no versículo 15, que Deus criou o homem e a mulher e colocou lá no paraíso para eles cuidar, para que eles cuidassem, cultivassem melhor e guardassem. Aqui, olha lá, o cuidado da casa comum. Tá vendo? Então você deve cuidar, cultivar, mas também tem que cuidar da natureza. E ele vai falar aqui, olha, e foi confiada a você, leigos e leiga, homens e mulher, colaboradores de Deus na Trindade e na obra da criação, o operaram para cultivar a terra e para governá-lo. E vai falar mais aqui, mais, a gente vai andar mais um pouquinho aqui para frente. Então vai dizer isso aí, ó. Quando você vai ler, você pode ler até a partir do versículo 15 até o 17, que vai falar a importância que é o leigo e a leiga lá para cuidar da casa de Deus. Que a casa de Deus é a nossa própria casa, né? A casa de Deus é a casa onde nós, é a terra onde nós se reunimos. Agora, vai falar também a importância do leigo e do leigo na saúde. Olha, o padre não está lá no hospital, o bispo também não está. Ele pode ir lá fazer uma oração, fazer uma exéquia, levar a comunhão, pode, mas não está lá no dia a dia. Mas você está. Você é médico, você é enfermeira, você é copeira, você é porteiro. Todo esse pessoal que trabalha no hospital, que são católicos e católicas, são chamados, que a gente chama de profissionais da saúde, a cuidar dos doentes com amor, que nem Jesus cuidou. Vamos dar um exemplo? O leproso chegou em Jesus. Marcos, capítulo 1, versículo 40 até o 45. Ele falou para Jesus assim, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele não falou curar, né? Purificar. Ele é leproso.
Jesus falou, sim, eu quero. Foi lá, tocou a mão dele, abraçou o leproso e ele ficou curado. Agora vai lá e se apresenta ao sacerdote para mostrar que você está curado. Olha aqui, que gesto bonito. Às vezes nós não tem coragem, né? Agora estamos com o Covid, aí nós estamos vivendo a pandemia, não pode se encontrar, não pode abraçar, não pode beijar. Claro, a gente não vai fazer isso aí, porque não vamos tentar Deus, né? Não pode mesmo. Mas Jesus teve a coragem de abraçar o leproso. E a lepra ela contamina tal qual o Covid. E pior, que a lepra naquela época não tinha cura. A lepra ia comendo os dedos, ia comendo o nariz, ia comendo o corpo da pessoa vivo. A pessoa ia, aquela ferida no corpo inteiro. É uma coisa mais triste do mundo. E essas pessoas eram levadas lá no Vale dos Leprosos, lugar que cercado tudo assim de pedra, não podia sair, descia por uma corda lá embaixo, esperava a morte chegar. Como diz o mineiro, morrer à míngua, sem nenhum cuidado de médico. Isso diz que aquelas senhoras caridosas, misericordiosas, levavam lá comida para eles. E ficavam até morrer. É uma história muito triste. Jesus curou o leproso. O termo purificar é muito mais forte do que curar. Porque o termo purificar significa assim, o leproso, ele tinha que ficar isolado no meio do mato. Ele não podia encontrar com ninguém. Tinha que ficar isolado no meio do mato, não tinha contato com ninguém. Porque leproso não podia se misturar, que nem agora. O Covid também não pode misturar. É o excluído da sociedade. Quando Jesus cura ele, limpa a lepra, ao mesmo tempo também ele vai ser purificado, ele vai ser reintegrado à sociedade. Olha que trabalho bonito do leigo e da leiga. Você pode fazer isso, eu também posso fazer isso aí. E nós devemos fazer de acordo com a nossa vocação. E aqui, esse texto que nós vamos ler agora, vocês podem pegar comigo aí, esse texto aí, que eu acabei de lendo aqui na apostila, falando da criação. Então, primeiro, nós vamos ler então o Lucas, que é o capítulo 17, Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, que diz, Jesus andava em todos os povoados, né? Andava por todos os povoados, por todas as cidades, pregando e ensinando o reino de Deus. E os fariseus, doutores da lei, eram adversários de Jesus, porque não gostavam daquilo que Jesus fazia, achavam que Jesus estava pregando contra a lei e a religião deles. Aí, olha lá, os fariseus perguntaram a Jesus quando iria chegar o reino de Deus. Ele respondeu: o reino de Deus não vem de modo que possa se observar. Quer dizer, ver, né? Não se poderá dizer, vejam, está ali ou está aqui. Vejam, porque eis que o reino de Deus está no meio de vocês. Olha que bonito. O reino de Deus. Vai vir o reino de Deus? Eu vou enxergar. Como é que ele vai ser? Vai ser bonito? Vai ser feio? Vai ser azul? Vai ser branco? Não, você não vai ver. Não. Você vai olhar para cá, vai olhar para cá, vai olhar para trás e você não vai ver o reino de Deus. Porque o reino de Deus está no meio de vocês. Ou podemos até aprofundar mais, ele está dentro de você. Quer dizer, só você pode conseguir implantar esse reino. Porque até tem um provérbio que diz, quem pode mudar você? Quem mudou você? Sua esposa, seu marido, seu filho, o médico? Não, ninguém pode mudar você. Quem pode mudar você é você mesmo. Você pode mudar você. Então aqui, quem pode construir o reino é eu, é você, é nós. Que o reino de Deus é aquilo que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Felizes os pobres no espírito,
espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino do céu. Quer dizer, é agora. Felizes os pobres no espírito, porque deles é. Não vai ser nem depois e nem era. É agora. O reino dos céus. O que é ser pobre no espírito? Não é nem o rico e nem o pobre. Nem o pobre nem o rico. São todos aquelas, eu, você, leigos e leigas, que recebem o Espírito de Jesus. Qual que é o Espírito de Jesus? O Espírito Santo. Aí você deixa tudo e vai seguir o reino de Deus. Mas então eu vou largar minha esposa, meus filhos, meu marido, minha família? Não. Deixar tudo significa fazer a sua parte para construir o reino de Deus. O reino de Deus está no meio de vocês, está na sua família, está na minha, está na nossa igreja, está na faculdade, está no hospital, está na fábrica, está na construção. Aonde você estiver, você vai construir o reino de Deus. É lindo, né? Agora vamos ler a outra parte aqui, que a hora que o tempo é cruel, ele passa rápido. É a carta de Tiago. Se um dia vocês começarem a estudar a carta de Tiago, ela é curtinha, pessoal. A carta de Tiago, ela só tem 5 capítulos. E ela não fala muito de Deus, não. Ela fala muito do problema social e econômico, político, cultural. É uma carta muito parecida com o Evangelho segundo Mateus, que eu li agora. Aqui também tem as bem-aventuranças na carta de Tiago. Então, é da mesma época do Evangelho segundo Mateus. E aqui no capítulo 2, versículo 5 até o 9, ele vai dizer assim, lá: escutem, meus queridos irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres de bens neste mundo para que fossem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? É a pergunta. No entanto, vocês desprezam o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês e arrastam para os tribunais? Outra pergunta. Não são eles que blasfemam contra o nome sublime que foi invocado sobre vocês? Outra pergunta. Aí ele termina com uma afirmação, versículo 8. Se vocês, ao contrário, observar a lei do reino, segundo está escrito, ame seu próximo como a si mesmo, estarão agindo e fazendo bem. Viu que bonito? E o versículo 9 fala assim, mas se fizerem discriminação entre as pessoas, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Você está chamando a grande atenção aqui, né? Chamar a atenção para nós conversar sobre esse assunto do reino de Deus. Aí vamos pular lá para o versículo 17, né? Do 9, né? Pula para o 17. Vai dizer assim, meus irmãos, se alguém diz que tem fé, mas não tem obra, do que lhe adianta tudo isso? É para você, é para mim. Você tem fé, mas não tem obra? Tiago 2,14. Né? Não quer dizer isso? Por acaso a fé poderá salvá-lo? É outra pergunta. É para você pensar, e eu também. Né? Suponhamos que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir. Ele falta o pão de cada dia. E um de vocês diz a ele, vá em paz, aqueçam, comam, até ficar saciado, mas não lhe dá o necessário para o corpo, de que adianta tudo isso? Outra pergunta, no versículo 16. Aí ele faz aqui, olha, uma afirmação para terminar agora.
Assim também é a fé. Se não tem obra, está morta em si mesmo. Por isso que a igreja é chamada os leigos e a leigas, né? Porque a fé sem obra não vai resolver nada. Não é verdade? Então é muito interessante a gente ler a Bíblia ligando, né, isso que o Lucas fala lá sobre a questão do reino de Deus. Quando você tem fé ligado com a obra, o reino de Deus está no meio de vocês. O reino de Deus está dentro de você, está dentro de mim. Olha que bonito. Aí ele fala da a questão então da criação. Eu vou terminar aqui falando um pouquinho para vocês aqui, ó, a questão da a importância da Igreja Católica nessa grande pastoral. Nós estamos falando de pastoral. Poucas igrejas evangélicas ou católicas têm pastoral, né? Essa aqui tem pastoral. Então, quer dizer, a importância de você e eu, né? Nós trabalhar nessa pastoral. Quer dizer, isso aí é o serviço da obra. É muita obra. Eu já falei tudo aqui o que é, né? As obras, né? Quando você está engajado na política, está engajado no serviço, está engajado na saúde, está engajado na cesta básica, está engajado em ser missionário, missionária. Tudo isso aí é um trabalho maravilhoso. Então a grande importância é você trabalhar para o reino de Deus, né? Para que o reino de Deus chegue até você. Chegue a toda a igreja, seja uma igreja missionária, uma igreja que vai ao encontro daquele que está desprezado. Ah, mas você fala em pobre na igreja, o pessoal já fica tudo se coçando, a turma não gosta porque eu vou lá para rezar e tudo mais. Beleza, pessoal. Mas não é eu que estou falando. É o próprio Jesus que está falando isso aí. Então, se nós gostamos ou não gostamos, se nós somos cristãos e cristãs, é isso que nós devemos fazer. Ninguém é obrigado a nada. Se não quiser ir na igreja, não vai. Não quer ser cristão, não seja. Não tem problema nenhum. Você vai responder para Deus depois. É Ele que sabe da sua vida. E eu não sei de nada. Não é verdade? E eu não sei. O que acontece é que a Bíblia fala. É o que Jesus falou. Pode ler na Bíblia, em qualquer lugar. Ele começa. Lê lá o capítulo 1 de Marcos, a partir do versículo 15 até o 45, para vocês verem. Ali tem 9 obras de Jesus, chamando os discípulos, expulsando a pessoa que está com o espírito mau, curando a sogra de São Pedro, evangelizando, criando comunidade, curando o leproso. É o pastoral de Jesus. Não tem outra coisa para fazer. É por ali mesmo que nós devemos seguir. Então, aí ele vai falar que todos nós leigos e leigos temos a nossa vocação. O diácono tem a sua vocação, é o direito dele também de ser diácono, de ser sacerdote, de ser catequista, e ser, e ser, e ser. Então, nós vamos ficando por aqui, porque o assunto é muito grande, e depois o companheiro Edmundo vai gravar a outra parte desse mesmo assunto, mas vai aprofundando cada vez mais aquilo que nós estamos tratando nos nossos encontros de teologia para leigos e leigas. Então, todos vocês que estão assistindo aí, que ainda não inscreveu no nosso canal, se inscreva lá no nosso canal. O grande objetivo é evangelizar. Quanto mais gente entrar aí, mais vai se evangelizando. E mais nós vamos expandindo o reino de Deus. E quanto mais nós expandir o reino de Deus, mais a igreja cresce, mais a violência cai, mais a vida melhora. Por isso, toda vez que a gente vai na igreja, a gente é chamado a fazer o bem. O sacerdote fala assim, logo após a coleta, né, após ali o ofertório, ele fala, orai, irmãos e irmãs, para que esse sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Nós responde assim, receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem
e por toda a Santa Igreja. É para o meu bem, para o seu bem e por toda a Santa Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.